ao Panorama 95. O que motivou a realização do fórum, o qual é o principal objetivo do evento? Qual é o principal objetivo? Bom dia. Bom dia a todos. A articulação do evento, ela surge da necessidade que a gente entende de ter fortalecido e definido a rede de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, né? A gente compreende a importância disso, né? E surge da necessidade, né, frente às capacitações que a gente pretende realizar dentro da rede de CAICO, desse atendimento à criança vítima de violência, para os encaminhamentos que são adequados. Assim a gente consegue fortalecer a rede e todos os atores envolvidos nesse processo têm conhecimento dos serviços, né, e para onde direcionar as situações atendidas de violência contra criança e adolescente. Que instituições e profissionais estão sendo convidados para participar do evento? A gente articulou inicialmente com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Esse trabalho ele vem também, eu preciso dizer, junto com uma aluna minha do mestrado, nosso programa de mestrado da Escola Multicamp, então, Karine, e aí a gente, na parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está realizando esse evento. E aí esse fórum, as pessoas vão receber devem estar recebendo os seus convites, né, oficialmente, mas é para toda a população que quiser participar, porque a gente entende a necessidade de ter, mas Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, Municipal de Educação, perdão, Assentas de Assistência Social, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, então, delegacias, toda a rede, na verdade, que atende a criança e adolescente deve participar, né, desse momento para que a gente possa fazer esse fluxo, esse protocolo de atendimento de uma maneira mais completa, né, e que todos os atores possam participar desse processo. Por falar na rede de proteção, de atendimento à criança, nós estou recebendo aqui também Júnior Santiago, que é articulador da rede de proteção aqui na cidade de Caicó. Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao Panorama 95. Que importância tem o fórum, que vai debater aí questões de adolescentes vítimas de violência aqui na cidade? Bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, professora Adla. Geraldo, nós temos um evento de alta relevância, que é justamente o que a professora Adla agora explanou aqui, né, do fórum que será realizado, né, pela Escola Multicamp. Quero aqui, sempre o que a gente conversa, Geraldo, com os nossos ouvintes, essa comunicação qualificada, a rede de proteção à criança e adolescente, que opera o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, por meio dos seus eixos de defesa, de promoção e de controle. A universidade, a academia, ela integra o sistema de garantia de direitos no seu eixo de promoção. E assim, na reunião com a professora, eu disse da nossa gratidão e da importância de ter a universidade dentro desse movimento que fazemos, da operação do sistema de garantia de direitos. E agora que nós estamos no momento de uma data emblemática do calendário nacional de direitos humanos, que é o 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, esse fórum é de extrema relevância para trazer todos esses atores para esse debate, para olhar para esse cenário local que nós temos, olhar para essas saúdes públicas fundamentais. Eu cito aqui a saúde, a educação, a assistência, a finanças, tributação, infraestrutura, porque criança e adolescente necessita de políticas públicas na sua integralidade. A doutrina da proteção integral, ela diz que necessita de todos, é dever da família, da sociedade e do Estado. E a proteção integral traz essa necessidade da integralidade, do todo, para que essa criança cresça e desenvolva. E justamente o fórum vai trazer todos esses atores, gestores de políticas públicas, profissionais, para que possa estar lá debruçados, conhecendo esse cenário, olhando para esse fluxo que necessita. O que é que cada um tem que saber o que fazer. A criança foi vítima de um abuso, foi vítima de uma exploração da violência sexual. Eu vou aqui generalizar. Então, ela chega numa unidade de saúde, ela chega na escola, o vizinho sabe, alguém sabe, imediatamente as autoridades, sistema de justiça, sistema de segurança, porque
omissão é crime, não é, Geraldo? Caros ouvintes, professora, nós sabemos. Então, imediatamente essa criança tem que ser atendida. E sabendo, tendo um fluxo de que eu sei o que é que eu vou fazer de imediato, é de suma importância. Então, esse fórum, ele fortalece a rede, ele traz todos para esse debate, ele dá prioridade absoluta de crianças e adolescentes na sua primazia de formulação e deliberação de políticas públicas. Então a gente tem que olhar para o sistema como um todo, estaremos todos lá, professora, para esse debate, para impulsionar e colocar a criança no seu lugar de prioridade absoluta. Júnior, não só o fórum, mas a presença da universidade, né, debatendo na rede, fortalece a importância de que outras instituições, assim como a UFRN, outras instituições possam participar da rede, possam fortalecer esse debate? Sim, de suma importância. O capital intelectual que nós temos dentro das universidades é de suma importância para essa produção, esse produto que vai chegar até a rede, que vai chegar aos profissionais, vai chegar aos ativistas, à família, à sociedade, ao governo, para que a gente possa aprimorar, porque o trabalho da rede é operar o sistema de garantia de direitos. E a complexidade que nós temos hoje no nosso cenário nacional das violências cometidas contra crianças e adolescentes, infelizmente ela está escalando. Mas olhar para esse aspecto, está crescendo por quê? A sociedade está denunciando, mas também as violências estão aumentando. Então, hoje nós temos aí um dado estatístico de 320 crianças e adolescentes todos os dias vítimas de exploração sexual, de violência sexual. E olha que nós temos um alto índice de subnotificação. Ou seja, sei, suspeito, mas não digo. De cada 100 casos, apenas 10 chegam às autoridades. Então nós temos aí uma lacuna, uma omissão, um silêncio de praticamente 90 casos que não chega. E o silêncio mata. E hoje nós não temos somente o abuso, a violência sexual física. Nós temos a virtual. E essa virtual é extremamente também gravosa, danosa e que mata, comete os atos contra a própria vida e contra a do outro. Porque nós vimos como está hoje na rede social. Então isso é mais uma preocupação, isso é mais uma ação de compromisso, para além do compromisso do dever constitucional, mas moral de cada um que opera esse sistema, da família, da sociedade e do Estado, de saber e de participar desse evento de suma importância, que a professora Adela está aí com toda essa organicidade, para que estejamos lá no dia 22, participando desse evento tão potente e relevante. Júnior, é possível destacar quais são as principais violências, as violências mais comuns? Professora, quer contribuir também? Fica à vontade. Assim, fica à vontade. O que a gente visualiza de mais fácil identificação, obviamente, são as violências físicas, né? Sim, sim. Isso aí é o mais visível. Mas a violência sexual, o abuso, né, de criança e adolescente, tem crescido muito dentro da, como o Júnior comentou, a violência sexual também é uma questão importante, mas ela não é tão visível. Por quê? Não é? Existem várias estratégias que o abusador se utiliza para silenciar a criança. A gente não tem ainda a cultura dentro nossa de dar ouvido e credibilidade ao que a criança diz, né, com relação às vivências de abuso. Isso dificulta também todo esse processo. Então, a ideia também é essa. Né? A gente tem casos de negligência. Acho que um ponto muito importante é a questão da violência virtual, que a gente deve estar pensando também sobre ela dentro desse fórum, de como a gente pode estar se protegendo as crianças e também deliberando com relação ao atendimento a essas situações. Então, os casos de violência sexual, de fato, preocupam muito, né, a questão ainda da vulnerabilidade, da falta de suporte que a gente tem ainda, infelizmente, das nossas políticas de maneira geral, para o atendimento dessas crianças, né, e adolescentes. Isso é muito importante. Pois né? não, Júnior. É muito importante, Geraldo, complementar o que a professora trouxe, de que justamente essas violências sexuais, nas suas múltiplas formas, elas acontecem de forma que venha justamente a cometer ali um comprometimento na criança. E hoje nós temos os dados estatísticos que a violência sexual, o abuso sexual está acontecendo a partir de bebês. De 0 até 5 anos de idade é uma faixa que vem sofrendo muito abuso. Então o bebê nasce, com poucos dias ele é vítima de abuso.
Dias atrás nós tivemos uma aberração de uma criança que lacrou com cola os órgãos genitais para não sofrer abusos do companheiro da mãe. Então você veja a que nível nós estamos chegando com esses predadores sexuais aí cometendo esses atos contra nossas crianças e adolescentes. Então, nós temos que ter justamente esse conhecimento prévio, né? E aí nós vamos trazer assistente social, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, nós vamos trazer ali os gestores, como eu já disse, dessas políticas, né? Porque é uma questão de prioridade absoluta. Nós temos que romper com esse ciclo. Então, assim, o trabalho infantil hoje, as violência sexual, a exploração, é uma das piores formas de trabalho infantil. A mendicância, a exploração de crianças por adultos, por redes criminosas, leva essas crianças para a rua. E na rua elas estão expostas ao risco, ao turismo sexual. Né? Então a gente tem que olhar para todo esse cenário multifacetado para a gente poder olhar o fluxo. E olhando para esse fluxo, o equipamento que eu vou acionar, o profissional que eu vou acionar, é o que eu vou fazer. E aí, justamente, tem uma suspeita ou constatação de um caso, eu denuncio. E cabe às autoridades do sistema de segurança investigar e responsabilizar. Então, é justamente esse cenário que nós temos hoje, Geraldo, porque a violência sexual, ela se dá nessas múltiplas formas. E aí, justamente, o fórum vai trazer todos para debater, debruçar sobre esse panorama e montar esse fluxo. E aqui eu trago também, professora, que nós dialogamos, a Lei 13.431, que é a lei da escuta especializada, que é de suma importância para que seja também ela um agregador, um norteador desse fluxo, porque ele traz na sua lei, no seu bojo, dentro desse arcabouço jurídico que nós temos, que ele é pleno, esses insumos, para que a gente olhe para o fluxo que nós temos a nível nacional e olhemos para a realidade local. E aí a gente vai construir um fluxo factível, um fluxo que ele é operacional e vai responder a essas violências que nós queremos romper com esse ciclo. Professora, deixa eu só ver com a senhora a seguinte situação. A Escola Multicamp, ela tem desenvolvido ações de extensão ou projetos que venham atuar no tema do fórum? A gente tem o tema do Fórum Violência é uma coisa que eu já trabalhei né, antes. E aí a ideia, a gente tem sim alguns projetos, eu particularmente tô com alguns alunos envolvidos nesse processo, né, de capacitação das equipes para identificação dos sinais de violência, de como atender. E esse fórum ele faz parte também desse projeto como um todo. Né? A ideia que a gente tem é de capacitar essas equipes, principalmente da área de saúde, que é o foco da nossa escola, mas não necessariamente, especificamente, entendendo a integralidade, né, do atendimento, que a gente consiga fazer essa capacitação também após esse fórum, porque é importante a gente entender, num processo de capacitação, para onde eu vou fazer o encaminhamento, né? A quem eu posso me socorrer numa situação de identificação de violência. Então, a gente tem projetos para atuação tanto em Caicó, como também tem projeto, por exemplo, a gente está em Jardim do Seridó, com outro projeto de uma outra funcionária vinculada também ao nosso programa de mestrado, para esse atendimento. Assim como a gente também está desenvolvendo, eu sou coordenadora também no programa de residência materno-infantil, que funciona aqui no Hospital do Seridó, e a gente também já tem articulado para trabalhar com outros tipos de violência, enfim, dentro desse cenário. Qual é a programação do fórum e quem pode participar? Vamos lá. O fórum está agendado para o dia 22 de maio, como a gente já falou, a partir das 8 horas. A gente vai iniciar com uma palestra de abertura, né, inclusive da nossa rede de proteção. E aí depois vamos discutir em grupos de trabalho, né, nesses 3 eixos, como o Santiago falou. E aí depois, dessa perspectiva do eixo de defesa, de promoção, enfim, a gente vai, no momento à tarde, fazer o compartilhamento e fechamento do fluxograma de atendimento à criança e adolescente aqui em Caicó. Importante ressaltar que a gente, obviamente, já tem outros fluxogramas em nível nacional, internacional, temos diretrizes para esse funcionamento, mas cada realidade é única, né? E a nossa realidade aqui em Caicó, ela traz perspectivas diferentes para esse fluxograma, né? Já definido, enfim, por legislações, por protocolos. E aí a ideia é que a gente, de fato, aproxime todos os atores desse cenário
local, né? E que a gente consiga estabelecer isso. A partir também, já me ampliando um pouco, a gente consegue identificar, inclusive, algumas fragilidades da nossa rede, né? E a ideia também, a partir desse fluxograma, é a gente entender o que tem e quais os espaços que podem ser melhorados, né? E essa discussão também acontecer a partir disso. Como é que a gente pode melhorar a nossa rede, como é que a gente pode estar fortalecendo a nossa rede para que a criança e adolescente de Caicó, né, e da região de maneira geral, ela fique protegida das situações de violência. O ouvinte está em casa que, porventura, queira participar, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa estar na Escola Multicamp às 8 horas do dia 22 de maio. Será Só sair de casa e participar? Só sair de casa e chegar lá. Precisa fazer inscrição, não? Não, precisa não. O evento a é gente aberto. faz o evento aberto, a gente vai fazer o registro, obviamente, das presenças no momento do evento, mas o evento é aberto, né? A gente está esperando, inclusive, a participação dessas pessoas. Acho que a população traz muito para nós a necessidade, o entendimento do funcionamento atual desses fluxos, né? Então, é importante que as pessoas, de fato, participem, até porque proteger a criança e adolescente é um dever de todos nós, né? Não é só o funcionário da saúde, não é só o gestor da assistência social, não é só o poder público. Então, a gente precisa entender que todos nós temos responsabilidade na garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, todos são muito bem-vindos. Só chegar na Escola Multicamp às 8 horas, no dia 22 de maio, que será muito bem recebido. Agora, nós estamos falando aqui de estratégias de proteção, né? Mas muita coisa também, certamente, já avançou. Sim. Que avanço a gente pode destacar das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é extremamente importante porque ele traz esse marco de defesa desse direito, né? Então, a gente tem outras resoluções, outros desdobramentos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria escuta protegida, como Santiago falou, né? A gente já vem discutindo essa escuta há um tempo para evitar a revitimização, né? das pessoas que sofrem violência. Mas eu acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é o grande marco com relação às políticas da criança e do adolescente, né? Ali a gente encontra todas as diretrizes que devem ser realizadas para essa proteção. E não são todos os países que têm uma política direcionada para isso. Isso é um avanço, a gente precisa entender, né, dessa maneira. A gente vive um país muito grande, né, com diferentes vulnerabilidades, negligências, enfim, com relação a esses direitos. E ter isso documentado é muito importante para nós. A escuta protegida, como eu falei, é um outro momento muito importante com relação a essa proteção. E a gente quer, inclusive nesse fórum também, fazer com que isso funcione dentro da nossa cidade, né? Porque a gente ter a escuta protegida por si só, ela não garante que ela aconteça, né? Então a criança é vítima de violência, ela faz um relato no Conselho Tutelar, ela faz um relato na unidade de saúde, ela faz um relato na delegacia. Então, esses múltiplos relatos dentro da rede é o que a gente também precisa evitar, tanto com a escuta protegida, como uma organização desse fluxo, né? Para que a pessoa se sinta acolhida nesses espaços e não precise estar repetindo a história de violência que viveu. Júnior, é fundamental que a gente reforce também esses avanços que a rede tem buscado? Justamente, é importante, né? A gente tem um estatuto que esse ano completa 35 anos, né? Um estatuto que é uma referência para 17 outros países aqui da América Latina, do nosso entorno, como a professora destacou, e que nós temos um arcabouço jurídico que atenda a todas as necessidades, mas isso precisa ser materializado, né? Nós temos lei para tudo, mas justamente então a importância, a resolução do CONAN, da 113, ela é de 2006, né? Então ela deu a organicidade ao sistema de garantia de direitos. O legislador construiu o estatuto, mas como é que nós vamos materializar esse estatuto? Então criou o sistema de garantia de direitos e ele será operado por uma rede de proteção, conforme está no artigo 86 do estatuto, que a política de atendimento ela é no âmbito municipal, que é onde as coisas acontecem. Então esse fluxo vem responder, ele é uma resposta adequada, ele é um produto, vai fortalecer esta rede, vai contribuir nesse aprimoramento. E aí eu destaco a importância do capital intelectual da academia, da universidade, para poder produzir para a sociedade. Eu achei excelente justamente o que a professora disse aqui,
que os ativistas, as famílias estejam presentes, porque é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, eles estarem presentes vão dar uma importância valorosa, né? Os profissionais da educação, os professores que estão ali cotidianamente com todo aquele público infanto-juvenil, os profissionais da saúde, os profissionais da assistência e das outras políticas. E destacar também, aqui, Geraldo, caros ouvintes e professora, a importância do financiamento. Financiamento para poder termos políticas públicas integrais. Daqui a pouco a rede estará reunida debatendo o Fundo da Infância e Adolescência. Tem que ter financiamento. Mais uma estratégia aí. Que dialoga com o que nós estamos falando aqui, porque o fluxo ele vai ativar ainda mais as políticas. Vai necessitar de programa, de serviços, de ações e tem que ter financiamento. E eu quero destacar financiamento público. Essa reunião de agora, daqui a pouco, é de suma importância. Para que o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência de Caicó, professora, tenha recurso para financiar os projetos que virão. Porque a assistência vai demandar, saúde vai demandar, a educação vai demandar e tem que ter financiamento para a política pública. Isso é totalmente tranquilo e transparente. E aí é justamente essa importância. A rede vai estar mais fortalecida, vai estar ali mais aprimorando os seus serviços e operando esse sistema para que realmente venha. Então, assim, é louvar, agradecer à professora, à academia, essa ação, trazer a academia para dentro da rede e que esse seja um start, professora, de uma parceria, de uma operação plena e autônoma da academia, de vocês, dentro da rede de proteção. Júnior, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Eu só quero justamente também aproveitar o momento aqui que nós estamos conversando aí com uma imensidão de ouvintes, de que às 9 horas, na 10ª Direc, nós estaremos hoje, daqui a pouco, com a reunião da Rede de Proteção, uma palestra do Dr. Marcos Vinícius, juiz de direito, referência na temática de Fundo de Infância e Adolescência e, Geraldo, uma reunião ampliada. Municípios de Caicó, da comarca e também do entorno. E dia 22 estaremos juntos, todos, lá na Escola Multicamp, para o fórum, para poder fazer esse debate potente e valoroso para a construção do fluxograma de Caicó. Professora Adla, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês e mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Não, agradeço o espaço e a oportunidade, né, e a parceria também com o Santiago da Rede de Proteção, e só convidar, reforçar o convite, né, de todos estarem participando com a gente desse fórum, no dia 22 de maio, a partir das 8 horas, na nossa escola. Serão todos muito bem-vindos.